Então, hoje, o nosso assunto, nós vamos falar sobre conhecendo a vegetação, tá? É o nosso assunto de hoje. Então, nós temos aí, ó, conhecendo a vegetação. Vocês podem estar acompanhando a leitura no livro de vocês, tá? Ó, o conjunto de plantas de uma determinada área ou região, né, é denominado de vegetação. Essa parte está na página 47, tá? Coloquem aí na página 47. Quando as várias espécies de vegetais, elas cobrem uma região, dizemos que formam a flora, né? A flora, gente, é o quê? São as plantas, né? Os vegetais, tá? A flora brasileira, ela é riquíssima e ela tem muitas utilidades. Por quê? Porque já tem gente riscando a tela. Muitas plantas, elas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano. A ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, né? Das borboletas, das abelhas, das cutias, entre outros animais, faz brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Então, quando a gente fala plantas nativas, são essas plantas que o passarinho, ele vai comer uma fruta. Aí ele pega a sementinha daquela fruta que ele comeu e ele voa e sai levando, né? As borboletas, as abelhas, e assim vão nascendo as plantas nativas, que são plantas que não precisaram do homem para plantar, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os tipos de vegetação. Então, no Brasil, há muitas espécies de vegetação, mas as mais frequentes, dependendo da região, são a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga e as vegetações do litoral. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a floresta, né? Tem aqui a imagem, ó, da floresta, tá vendo? Na floresta, a vegetação, ela se apresenta com árvores altas, grandes e juntas umas das outras. Nela, há sempre muito verde. E por ela ser fechada, caminha-se, quando possível, por trilhas. Além disso, nós encontramos várias espécies da nossa flora, né? Das nossas plantas. Então, encontramos na floresta muitos jequitibás, né? Que é uma árvore, jacarandás, seringueiras, e entre elas muitas avencas, né? São flores, né? Avencas, samambaias, bromélias, orquídeas e etc. No entanto, esse tipo de vegetação, ele vem sendo substituído, né, pela construção de cidades e pelo cultivo de alimentos, né? E também por áreas para a criação de animais. É o que acontece quando o homem faz o desmatamento, que ele vai lá na floresta, corta as árvores, né, para construir cidades, né, ou para fazer plantações, para criar animais, tá bom? Então, essa é um tipo de vegetação. Oi. Quando eu fui lá para água mineral, eu fiz uma trilha com a minha tia, só que não deu para a gente completar a trilha, porque os bichos já estavam vindo Né? para onde a gente estava e a gente foi embora. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre o cerrado. Não risquem a tela. Quem está riscando a tela? Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não façam isso, pessoal. Atrapalha os colegas. Então, o cerrado, ó. O cerrado, ele se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras, afastadas umas das outras. O curioso são as suas árvores baixas, com seus troncos finos e tortos. O próximo agora, nós temos o campo. Olha só o campo aqui.
Os campos, eles estão presentes especialmente no sul do país. São compostos por vegetação rasteira e verdinha, a qual nós damos o nome de capim ou grama. Essa característica, ela favoreceu a ocupação humana e a prática de pecuária. Então, nos campos é que as pessoas, elas criam os animais, né? O gado. A próxima é a caatinga. A caatinga, ela fica localizada no nordeste do Brasil, em uma área de solo bastante seco. E ela apresenta pouca vegetação, né? Pouco verde, né? Em época de seca, as plantas, elas perdem as folhas. A vegetação, ela é formada por árvores de pequeno porte e espinhosas, né, que são os cactos, né, ó, como está mostrando aqui na imagem. E vejam como é o solo, né, bastante seco. A caatinga, ela é composta por várias espécies de cacto. Temos a palma, o mandacaru, a coroa de frade. Eu já tô com de novo. Agora nós vamos falar sobre a vegetação litorânea. Então, no litoral, a vegetação ela é bastante variada. E existem ainda no mar as algas marinhas, que são usadas em produtos, né, em cosméticos, né, e também em produtos farmacêuticos. Os principais tipos de vegetação litorânea, nós temos aí a vegetação de praia, né? Ela apresenta uma vegetação rasteira, que é encontrada na faixa litorânea. E é comum também a presença de coqueiros, principalmente nas regiões norte e nordeste, né? Que é onde tem mais praias, né? Então, olha só como é que é essa vegetação de praia. E temos também o mangue, que apresenta uma vegetação em terrenos alagadiços, né? Os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam e dificultando a passagem. Então, olha só como é que são os galhos e é bastante lama, né? No mangue. Agora nós vamos falar sobre a flora e suas múltiplas utilidades, né? Os vegetais, eles são importantíssimos para o homem. Além de purificar o ar que nós respiramos, eles favorecem o clima das regiões e fornecem sombra. Eles são usados de diversas formas, seja no seu estado natural ou industrializado. Então, nós usamos os vegetais aqui na alimentação, né? Na salada, né? Nas verduras e também como chás, né? Como remédio, tá bom? Então, pessoal, agora nós já falamos um pouquinho sobre os tipos de vegetação, conhecemos, né, um pouquinho de cada uma delas, e agora nós vamos, então, começar as nossas atividades, tá? Então, a primeira atividade é a seguinte: marque as alternativas corretas. Letra A, vegetação ou flora é. Você vai me dizer o que é vegetação, tá? Então, tem as opções, você vai ler e vai marcar um xizinho. E na letra B, a vegetação litorânea que possui terrenos alagados é. Aí tem as 3 opções, aí você vai me dizer qual delas, tá? Oi. A primeira para marcar? Vocês vão marcar um xizinho na resposta correta, tá bom? Na questão 2. Questão 2. Escreva de que modo as sementes se espalham sem a ajuda do homem. Então, como é que nascem as plantas nativas? Né? A tia falou para vocês, como é sem o homem plantar? O que acontece? Quem leva essa semente? Quem espalha essa semente? Tá? Os passarinhos. Isso, aí vocês vão escrever então, tá bom? E na questão 3, vocês vão observar as imagens abaixo e vão escrever o nome de cada vegetação. Então, observa aí a imagem e você escreve
qual é o nome dessa vegetação apresentada aí na imagem, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês responder essas, depois eu explico as demais. Podem começar a responder. Ô, tia! Oi. Vamos lá, então. Questão número 4. Encontre no caça-palavras a seguir o tipo de vegetação que responde às questões. Letra A. Então, eu tenho caça-palavras e tem aqui as opções. Aí você vai procurar o nome da vegetação no caça-palavras e vai escrever de acordo com as opções aqui, tá? Então, ó, letra A. Esse tipo de vegetação, ele se caracteriza por apresentar árvores baixas, com seus troncos fortes, finos e tortos. Na letra B, essa vegetação é uma vegetação em que as árvores crescem próximas umas das outras e há uma grande variedade de espécies. Letra C. Nesse tipo de vegetação, a maioria das espécies de plantas perde as folhas e o solo é seco. E na letra D, essa vegetação ela é rasteira, coberta por capim ou grama. Então, vocês vão voltar lá novamente onde está falando sobre os tipos de vegetação e vão escrever, procurar no caça-palavras o nome dessa vegetação e colocar aqui, ó, tá? Nas opções que a tia deu, tá bom? Então, vamos lá. Bom, tá Então, a gente bom. vai se despedir agora. A gente tem mais uma aula de português, tá? Então, a tia espera vocês daqui a pouquinho, tá bom? Sim. Façam a atividade. Na próxima aula, a gente faz a correção, tá? Beijos. Até daqui a pouco. Tchau.